Fala, meus queridos, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos naturais de formação aí do nosso território aqui, Brasil, tá? O que a gente tem que compreender quando a gente fala é, de formação do território brasileiro, tá? A gente tem algumas estruturas que são estruturas básicas para a formação do nosso relevo, mas quando a gente fala de aspectos naturais, não só as estruturas de formação do território, por exemplo, o nosso continente como um contexto geral, tá? A gente, para falar de aspectos naturais, tem que entender um pouquinho de relevo, um pouquinho de hidrografia e, claro, da nossa a formação geológica. O primeiro aspecto que eu vou abordar aqui é a formação geológica do nosso território, tá? O nosso território basicamente é formado de três estruturas geológicas. A gente sabe que o território brasileiro é um território de extensões continentais, tá? Então é um território muito grande, mas apesar da sua extensão, ele tem uma formação relativamente simples, tá? O nosso território é formado de três estruturas geológicas básicas, que são as bacias sedimentares, os dobramentos antigos e os crátons, ou o que a gente chama também de escudos cristalinos, tá? A primeira abordagem que eu vou fazer é sobre as bacias sedimentares. O que são bacias sedimentares? São áreas formadas pelo acúmulo de sedimentos. O que são sedimentos? Vamos entender primeiro o que são sedimentos. Você tem, por exemplo, uma área mais elevada do terreno, vai chover, vai gerar uma enxurrada, e essa enxurrada vai trazer um monte de matéria que estava na parte superior desse terreno. Né? Esse material que é trazido são sedimentos. O vento, por exemplo, ele, através da erosão eólica, ele retira sedimentos de uma determinada área e deposita em uma outra área. Então, áreas sedimentares geralmente são pontos mais planos ou mais baixos do relevo que recebem mais sedimentos do que fornecem. Tá? Então, por exemplo, você tem numa região litorânea, que é um ponto mais baixo, está próximo ali do ponto zero de altitude, tá? Então a gente tem elevações maiores próximas ao litoral. Os sedimentos das porções mais elevadas vão ser depositadas nas porções mais baixas. Então as bacias sedimentares nada mais são do que camadas de sedimentação. E sedimentos vão se acumulando, vão se compactando e formando o que nós vamos chamar aí de rochas sedimentares, tá? Depois das bacias sedimentares, nós temos o que nós chamamos aí de dobramentos antigos na formação do nosso território. Tá? Dobramentos antigos nada mais são do que estruturas que em um determinado momento da história sofreram com um desgaste ao longo dos milhões de anos. A gente sabe que o Brasil não tem grandes elevações de território. Tá? O nosso ponto mais elevado é o Pico da Neblina, com 2.000 e tantos metros de altitude, tá? Mas nós não temos, como por exemplo a Aconcagua lá nos Andes, que tem mais de 6.000 metros de altitude, tá? Então, o Brasil não tem grandes montanhas porque boa parte do nosso território é formada por dobramentos antigos. E o que são esses dobramentos antigos? São estruturas geológicas que se formaram há milhões e milhões de anos, tá? E que com o passar do tempo vão sofrendo com os processos erosivos. Então essas grandes montanhas, que no passado eram grandes montanhas e hoje não são tão grandes assim, foram sofrendo desgaste com o passar do tempo e por isso nós não temos grandes elevações em território nacional. Basicamente os dobramentos antigos eles são constituídos de rochas de diferentes tipos, tá? Por meio dos movimentos da própria crosta terrestre, a gente vai ter aí as alterações dessas formações geológicas, né, propriamente dito. Então a gente vai formar, através desses dobramentos antigos, a gente pode dizer que a gente tem a formação das chapadas e das serras que nós conhecemos aqui no Brasil. Tá? A chapada é aquela elevação que você tem, uma elevação e depois uma planificação. Já deve ter visto a Chapada Diamantina ou alguma outra serra muito conhecida, né, que, principalmente da região sul. Tá? Então, os dobramentos antigos são estruturas geológicas que sofreram com o desgaste e com as próprias movimentações da crosta terrestre. Né? Por isso que a gente não tem grandes montanhas em território nacional, justamente pelo fato de que ao longo dos milhões e bilhões de anos
essas grandes elevações que existiam no nosso território foram sofrendo desgaste, seja pela erosão eólica, seja pela erosão pluvial, fluvial e assim por diante, tá? A última das estruturas geológicas, pensando do ponto de vista da geologia mesmo, é o que nós vamos chamar aí de crátons, né? O que são os crátons, tá? Os crátons nada mais são, né, do que rochas muito, mas muito antigas mesmo, né, e que estão na base da nossa estrutura geológica. Né? O que são esses crátons? Eles também são chamados de escudos. No Brasil a gente vai ter o que a gente chama aí de escudos cristalinos, e eles são formados tanto por rochas metamórficas, que são aquelas rochas que se formam a partir de pressão e temperatura específica no interior da crosta terrestre, e também as rochas magmáticas, que são aquelas rochas que são resultado do resfriamento do magma. Tá? E algumas dessas rochas aí, elas têm mais de 3 bilhões de anos, então são rochas extremamente antigas. Tá? A erosão nesses escudos, nesses crátons, ela foi muito forte. Então dá pra gente dizer que, além do fato de muitas áreas estarem sendo cobertas por outras rochas, a gente vai ter aí a formação do que a gente chama de embasamentos cristalinos. E geralmente são nos escudos cristalinos aqui do Brasil que a gente vai acabar encontrando minérios, por exemplo. Tá? No Brasil, a gente sabe que, devido à extensão do território brasileiro mesmo, a gente vai ter, por exemplo, algumas estruturas geológicas que vão fornecer para nós condições de exploração mineral. Né? E quais são? Basicamente, o Brasil apresenta aí em torno de 8% do ferro existente no mundo, mas não é só o ferro que pode ser utilizado nas estruturas. Pode ser utilizado, não, pode ser encontrado nessas estruturas geológicas. A gente tem outras formas de minerais também. As nossas bacias sedimentares, a gente pode encontrar petróleo, carvão, gás. Apesar de que o nosso carvão não tem uma qualidade tão boa assim do ponto de vista de geração de calor, o carvão tipo hulha, mas a gente tem uma capacidade relativamente boa. Na produção de gás nas bacias sedimentares, o Brasil não tem grande destaque, tanto é que a gente acaba comprando gás de outros países. E, claro, do ponto de vista de extração de petróleo, nos últimos anos aí vocês devem ter visto que o Brasil se autodenominou autossuficiente em produção de petróleo. Tá? Então, quando a gente fala de extração de minerais, as nossas bacias sedimentares são ricas, mas os nossos escudos também são muito ricos. Tá? Então, dá pra gente dizer que o Brasil é um país muito rico em recursos minerais. Tá? Do ponto de vista energético, as nossas bacias sedimentares, com petróleo e carvão, por exemplo. Né? E do ponto de vista de extração mineral em escudos cristalinos, a gente tem como destaque, por exemplo, a extração do ferro. Ok? Por enquanto, o que a gente tinha para falar é isso. Tá? Logo na sequência, eu vou estar fazendo outras videoaulas falando bem rapidinho sobre formações de relevo. Tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se fala na próxima. Valeu?